a gente, nós iremos iniciar a nossa live, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum no mercado do consignado, que é a formalização LGPD e consignado, tá? E nós vamos falar como construir uma relação ótima com os clientes após a contratação, durante, no início, tá? Que isso é muito importante. Nós sabemos que nesse período de contratação com o cliente é muito importante a gente criar um vínculo, né? Nós que somos do mercado de consignado, a gente sabe que criando um vínculo com o cliente, nós temos como consequência a fidelização deles conosco, né? Durante o período de contratação e durante o período, pós o período, o cliente, quando gosta do atendimento, ele volta com mais clientes, com mais amigos, né? E isso é um ponto bom para nós correspondentes bancários. Joelma interagindo, João Pessoa, Paraíba. Tudo bem, Joelma? Mariana, Açailândia, Maranhão. Alguém aqui trabalha com consignado? Se sim, vocês podem colocar quanto tempo vocês trabalham nesse ramo, as experiências de vocês, o que vocês acham desse ramo, se vocês se identificam, tá? Que é um bate-papo, vocês podem interagir conosco, tá? Voltando a falar sobre os números, nós sabemos que ninguém gosta de ser tratado como números, né? Como somente uma pessoa que vai lá, compra um produto e pronto, acabou a relação aí entre o cliente. Nós, como pessoas, a gente não gostamos, a gente gosta de ser tratado o mais humano possível, né? Da mesma forma é assim que funciona o consignado, com os aposentados, os pensionistas, as pessoas que trabalham, que também recebem auxílio-doença, da pessoa LOAS, elas também gostam de ser tratadas como pessoas humanas. E como consequência, como eu já falei, a gente garante a amizade desses clientes e a fidelização durante todo o percurso, né? Até porque nós sabemos que o Código do Consumidor, ele ampara muito os clientes e ampara até 5 anos após a contratação do contrato. Então, é um longo período, né? Nós sabemos que hoje em dia o contrato ele dura em média 84 meses, 96, varia muito de banco para banco. Então, é um tempo muito grande. Então, é 84 meses mais 5 anos. Agora, eu vou só esperar a nossa convidada especial entrar com a gente aqui na live, tá? Que nós iremos... Que bom, Joelma. 3 anos de consignado é um bom tempo, né? A minha convidada especial hoje vai ser a Érica Privado, tá? Ela vai me ajudar aqui na live falando sobre LGPD, que é um assunto, digamos assim, pouco conhecido dentro do consignado, que é de extrema importância que seja levado à risca, ao pé da letra, né? Então, eu vou tratar do consignado em si, da formalização. Podem interagir, em função de onde as pessoas que entraram agora. Bem-vinda, Érica. Boa tarde, Deise, tudo bom? Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Então, né? Boa tarde, pessoal, está na live. A gente vem trazendo alguns conceitos aí sobre LGPD e autorregulação, tá? Então, tecnicamente falando, o conceito de autorregulação é a capacidade que o indivíduo tem de controlar suas reações emocionais e comportamentais diante de situações positivas ou negativas, né? Trazendo isso para a nossa realidade do consignado, são normas e princípios, tá? Que nós temos que seguir sobre o bom atendimento ao cliente, com procedimentos, tá? E são mais de 31 instituições financeiras que nós temos hoje a nível nacional, tá?
A LGPD e a autorregulação, elas foram sancionadas em 2018 e veio entrar em vigor em 2020, setembro de 2020. E as penalidades e multas, que são as sanções administrativas, elas iniciaram a partir de 2021, tá? Em agosto de 2021. Então, assim, tem 4 pilares, aliás, 100 pilares com 4 princípios muito importantes sobre a autorregulação. Entre elas, a ética e a legalidade, respeito ao consumidor, a comunicação eficiente e a melhoria contínua, tá? Partindo desse princípio, são que engloba as transparências nas informações e o repasse aos clientes, executando todo aquele processo que nós já fazemos diariamente, atendendo o cliente, tá? Sempre reforçando todas as informações que devemos repassar para eles, como o banco que está sendo feita aquela operação, qual é o prazo, o valor da parcela, tá? Todas as informações que de fato o cliente precisa estar ciente para estar sendo bem claro e sendo transparente, e é isso que de fato a autorregulação traz, tá? O que devemos realmente informar para o cliente: o prazo, o valor da parcela, o banco que ele está contratando, o tipo de contrato, se é um contrato novo. O pessoal aí que trabalha com consignado conhece bem que nós trabalhamos com vários tipos de contrato, dentre eles a margem, né, que nós falamos que é um cliente, quando o cliente não tem nenhum empréstimo, aí a gente chama de contrato novo, tratando ele como uma margem nova, que ele vai estar com a margem totalmente disponível ou parcialmente disponível. Por vezes o cliente não faz de uma vez só o empréstimo, então ele tem um limite, teto de 35% aí em cima do seu valor bruto, isso se tratando de INSS, né? E alguns, como os clientes específicos LOAS, né, que nós chamamos que são aposentadorias especiais, elas englobam apenas 30% do valor bruto do benefício do cliente, tá? Que pode ser comprometido. O público LOAS, ele é considerado um público... oh, meu Deus, me fugiu a palavra, perdão. É um público sensível, né? Então, a gente acaba aqui tratando um pouco menos o valor, porque não pode comprometer aquilo que ele tem para manter a sua saúde e a sua estabilidade financeira. Então, por isso, o governo federal determinou que seria um pouco menor do que as aposentadorias convencionais. E as pensões também, que também levam 35%. Para empréstimo consignado, e temos 5% voltado para o cartão de crédito e 5% voltado para o cartão benefício. Algumas pessoas até perguntam qual é a diferença desse tipo de produto, o cartão benefício para o cartão consignado. Como o nome já traz, o próprio cartão benefício, ele traz alguns seguros adicionais para o cliente sem nenhum desconto, tá? Que ele vai, como por exemplo, o seguro prestamista da operação, enfim. Também tem a possibilidade de refinanciar aquele contrato que ele já tem a partir de 12 meses pagos, quando se trata de consignado, e a portabilidade de crédito, que nada mais do que a transferência de um banco inicial para um banco final, com taxas mais atrativas e às vezes também podendo reduzir o valor da parcela. Né? Isso tudo passando por um score e uma análise de crédito. Érica, fiquei com uma dúvida aqui. Eu gostaria que você me respondesse a questão da LGPD, da autorregulação. Fala basicamente sobre a proteção do cliente, né? Isso. Os cuidados que a gente, como plano, deveria ter ao realizar uma contratação, de oferecer uma segurança para ele, né, na hora de contratar. Quais são os dados, mais ou menos assim, que podem ou não ser coletados do cliente quando for oferecer um empréstimo? Pronto. Nós consideramos dados pessoais, como nome completo, CPF, o endereço, tá? É importante, telefone e e-mail, que são meios de contato com o cliente, tá? Os dados que não podemos solicitar aos clientes são os dados considerados sensíveis quanto à autorregulação. O que são os dados sensíveis? A biometria, por exemplo, é um dado sensível, exceto se for por confirmação e análise, assinatura de contratos, tá? Mas, por exemplo, uma digital é um dado sensível que ele não pode ser solicitado ao cliente no ato de uma simulação ou oferta de um produto. Também
A etnia, a opção sexual, religiosa são considerados dados sensíveis que não podem ser solicitados, exceto também por meios judiciais, que aí entra a questão dos meios legais, né, que judicialmente podem ser solicitados, mas aí já entra para outra história. Mas para o nosso meio, para o nosso mundo do consignado, os dados que podem ser solicitados são os dados pessoais, os dados bancários e os dados profissionais, né, que são importantes, como qual é o órgão, ou se ele é um CLT, enfim, para a questão do crédito pessoal, o extrato bancário pode ser solicitado em questão de análise de crédito, bem como os dados bancários também para confirmação de recebimento daquele empréstimo que ele está contratando, tá? Entendi. Certo. Eu não sabia a diferença entre esses dados sensíveis, né? E é muito importante deixar isso muito bem claro, né? Porque são dados, são informações pessoais e que nem sempre ela pode ser repassada para outras pessoas. Isso. E a promotora ela tem essa preocupação em restringir, em respaldar o dado do cliente para que essas informações elas não sejam vazadas. Né? Então é muito importante a gente tomar esse cuidado e também na hora de comparar mesmo, solicitar somente as informações que você falou, são as primordiais dentro da contratação. Trazendo para a nossa vivência, Deise, aqui na LC Promotora, nosso principal canal de vendas é por call center, tá? Então, nós temos a maior preocupação em manter a autorregulação ativa. Nosso time do call center, eles abordam o cliente por meio de ligações. E nas ligações também temos que ter cuidados, porque hoje existe o canal do Não Me Perturbe, que é um cadastro único em que os clientes podem fazer dizendo que não querem receber ofertas de crédito consignado, então eles não podem ser acionados. Se eles forem acionados, nós podemos ser penalizados. Então, para evitar isso, nós higienizamos as nossas bases, né? Para que a gente consiga ligar para os clientes que estão aptos à oferta de crédito e contatando esse cliente, verificando que é ele mesmo, a gente adiciona ele ao nosso WhatsApp e aí a gente vai pedindo todas as informações pessoais, passando com clareza do que se trata as ofertas para ele, se é um refinanciamento, se é um contrato novo, como eu já identifiquei anteriormente, falei anteriormente, e sempre que o cliente aceita uma operação, nós mantemos um script de vendas, né? Informando naquele mesmo script o que é a operação, qual é o banco que está sendo contratado, qual é o prazo, a parcela, a taxa efetiva que ele está pagando dentro daquele contrato, custo efetivo total que precisa ser informado também, tá? Então, nós passamos todas essas informações para ele, mediante a sua confirmação, nós implementamos a proposta. É sempre importante o Corban manter essas informações criptografadas, que é o que traz a autorregulação, tá? Para que não haja vazamento de dados, porque ele é inteiramente responsável por essas informações do cliente, tá bom? Entendi, tudo bem. Vi que outras pessoas entraram, sejam meninas, Thiago, Érica Damascena, Sabina Barros, Patrícia Souza, fiquem à vontade, vocês podem colocar as dúvidas, tá? Que a gente vai interagindo. Sejam muito bem-vindos, tá? Fazendo uma informação importante também, Deise, sobre a autorregulação, o órgão em que faz essas análises e penalidades é a ANPD, tá? É a Associação Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Então, também a gente entra, nossos profissionais aí dos Corbans, a gente entra com a certificação profissional, só é disponibilizado o usuário para quem possui essa certificação completa e os cursos de LGPD e PDLFT, tá? É muito importante também que os Corbans mantenham seus funcionários com crachás de identificação, que promovendo a ética e a boa conduta, sempre levando para o cliente as melhores opções pro cliente, tá? Se ele trabalhar com mais de um banco, ele precisa informar todas as possibilidades para aquele cliente em cada banco, para que o cliente tenha a possibilidade de verificar a menor taxa e adquiri-la com ele. Então, assim, toda essa transparência entra dentro da autorregulação e pode, a qualquer momento, ser fiscalizada por esse órgão, tá? E assim, a gente que está no não consignado, a gente está por dentro, né, do assunto de consignado, sim.
mas quando a gente faz uma troca entre hormônios, entre outras pessoas dentro do nome, ela está aprendendo ainda mais. Né? Coisas que a gente nem sabia, na verdade. Eu recebi um questionamento esses dias sobre a LGPD. E assim, quando a gente não tem o conhecimento para repassar, de fato, como é que funciona a LGPD, como é que funciona o proteção de dados, fica um pouco difícil de lidar com essa situação, né? Sim. Então, é muito esclarecedor que isso vem passando para a gente. E muito importante colocar em pauta, né, principalmente da forma. Sempre levar isso ao pé da letra, porque é um benefício para si próprio, né? Sim, sim. Assim, e mantém, né, quem está no mercado de fato, querendo até alavancar aí, seguindo as normas bancárias e da própria LGPD, PDLFT, é muito importante seguir, conhecer, tá, todas essas normativas aí que a autorregulação traz, para que se mantenha no mercado mesmo, e além disso, passando confiabilidade para os seus clientes, tá, que na verdade hoje eu acredito que o maior marketing que existe é aquele cliente que é bem atendido, que é bem esclarecido, e ele acaba aqui passando para outras pessoas, ganhando confiabilidade, ainda não te deixa. Vai passar anos e anos, ele não vai te deixar, além de te indicar, vai te deixar. E o nosso mercado, ele propõe para o cliente sempre estar renovando, né? Então, com o refinanciamento ou a portabilidade, ele traz, mesmo que o cliente não tenha mais margem, mas ele traz possibilidade de tratar com aquele cliente, o saque complementar dos cartões. Então, são realmente, é uma carteira, né, que o Corban pode manter aí e trabalhar aí para a vida toda, seguindo todas as normativas aí que o mercado nos impõe. O consignado é diverso, né? Não é só o catado novo que a gente pode oferecer ao cliente. Sim. Tem vários outros produtos que a gente pode trabalhar. E não só também com o ISS e o consignado, né? Nós temos também federal, agricultura, né? Então, são vários tipos de produtos que a gente pode oferecer, não só para os aposentados, digamos assim, para o nosso público, né? Nosso foco, mas também para FGTS, que são pessoas contratadas, carteira assinada, e assim sucessivamente. Tem uma pergunta aí, Deise, que é mais operacional, tá? Do que jurídico. Então, assim, eu acredito que eu consiga responder, que a Mariana Silva fez aí. Quando a operação é reprovada por política interna, por que isso acontece? Sendo que o cliente nega qualquer envolvimento na justiça. Na verdade, não é só porque o cliente teve um envolvimento judicial em algum momento da vida dele, mas a política interna é uma questão do banco, tá? Por exemplo, existem políticas internas que são reversíveis. Vou trazer um banco específico, onde ele traz no seu roteiro operacional, não vou citar nomes de bancos, tá, gente, para não gerar conflitos. Então, traz em seu roteiro operacional em que a política interna 2 pode ser reversível. É uma questão de idade com o prazo que está sendo ofertado para o cliente. Então, a gente sempre verificar o detalhe daquela operação. O mundo do consignado ele é muito abrangente. Então, se eu atendo um cliente de 75 anos, é diferente de um cliente de 64 anos. Então, eu preciso enquadrar aquele cliente dentro da realidade dele, para que a gente consiga atendê-lo, tá? Isso me fez até lembrar um pouquinho a minha fala anterior sobre dados sensíveis. A gente não pode perguntar a questão de saúde do cliente, exceto se for para análise de crédito. Se eu ofertar um contrato novo com seguro para um determinado cliente que está acamado ou que está designado, eu estou sendo agente de má-fé, tá? Com o banco, porque tecnicamente aquele cliente ali já está, logo em frente não estará apto a concluir com suas despesas. Então, acaba que a gente precisa também perguntar nessa exceção, tá? Quando eu oferto algum produto com seguro, eu consigo ter uma legalidade, a base legal, de perguntar para ele um dado sensível como é o estado de saúde, tá? Que é justamente chamado quando a gente pode perguntar os dados sensíveis, base legal de tratamento. Tá? Então, assim, sempre realmente a gente analisar cada caso, analisar cada cliente, e de repente ele dá uma política interna em um banco, mas não dá em outro. Então, a gente vai enquadrar ele dentro daquele banco que vai atender, tá? Eu espero que tenha sido satisfatória aí a resposta, Mariana, para você. E só complementando a fala da Érica, nem sempre as reprovações por política interna são por ações judiciais. Mas também tem casos
que são reprovados por ações judiciais. Eu, como consultor jurídico, já tenho poucos vivências sobre isso. Quando o cliente já tem um costume de recorrer judicialmente, alegando que desconhece uma contratação que realmente foi feita, né, que o correspondente bancário na conta, ele confirma que o cliente foi lá, contratou, solicitou a contratação, estava ciente das cláusulas contratuais e mesmo assim colocou na justiça o contrato. Aí o que eu recebo de pergunta, meu Deus do céu, por que esse cliente colocou na justiça um contrato que ele disse que ele recebeu? E aí é o que entra o grande terrorismo, digamos assim, dos corpões hoje em dia, que é a advocacia predatória. E o que é um fluxo imenso, né, que tem acontecido ultimamente para os componentes da conta. E o que a gente pode fazer para se precaver disso? Na primeira live que a gente fez, foi muitas ações que eu utilizei, e deu algumas dicas de como se prevenir dessas advocacias predatórias. E volta lá. É muito importante a gente produzir evidências antes que venha a ação judicial. Às vezes, mas isso quer dizer que o cliente vai fazer empréstimo comigo hoje e amanhã ele vai colocar o empréstimo na justiça. Podemos dizer que sim e podemos dizer que não. E quando a venda é feita corretamente com isso, ela deve ser certa. Eu sempre digo isso. Quando o cliente foi lá na loja, contratou, você fez o registro, fez o cliente assinar um termo de consentimento, tirou a fotinha do cliente lá na frente do teu escritório, claro, com a autorização dele, que está feito com a autorização. Registrou os prints da conversa em caso de mensagens, contratações feitas via WhatsApp, né? Então, se por acaso vier uma ação judicial no futuro, nós já temos como nos precaver, como nos prevenir, né? Nos defender, digamos assim, essa é a forma que podemos definir. E aí, recolhendo tudo que você recolheu no início da contratação, não tem como você se preocupar. Né? Nós já temos aqueles respaldos, nós já temos aquelas evidências, aí o banco notificou o que eu faço, vou até o suporte e faz o tratamento dessa demanda e passa o envio direto para o banco e agora é só esperar o processo correr. Né? E na maioria dos casos, quando o cordão está prevenido, a causa ela dá improcedente, né? O cliente não fecha real. Isso é uma vitória de confiança. Eu sempre comemoro com os meus parceiros quando há improcedência na ação. E Deise, lembrando também que o cliente ele tem até 5 anos após o término do contrato para fazer a reclamação judicial. Então é muito importante nós, como Corbans, guardarmos essas informações de evidências em que a Deise vem falando para vocês aí. Se for a venda digital, ver um meio digital de guardar essas informações, porque até 12 anos, né, da data da contratação, o prazo que ele pode reclamar judicialmente esse contrato são 12 anos. Então, guardar durante esse prazo e também, se for uma venda física, manter a cópia desse contrato físico bem assinado, bem como o representante legal desses clientes, com 2 testemunhas, toda essa documentação muito bem resguardada para que, se porventura acontecesse uma reclamação judicial, a gente tem todas as evidências da venda, né? E as evidências complementares, por ligação, ou áudio, confirmação por chamada de vídeo, que nós também fazemos aqui dentro da LC, principalmente com contratos mais altos, né, com valores mais altos, porque todos são importantes, porém esses aí a gente tem mais cuidado ainda, né, do que temos normalmente, justamente para que a gente estejamos sempre respaldados com relação à LGPD e à autorregulação. Isso. E o produto, além de um contrato novo, que a demanda é grande demais, é o cartão necessário, não é a demanda por esse produto é imensa. Às vezes eu consigo, aliás, eu chego a questionar o motivo do foco ser somente nele. Eu vou deixar a Érica falar um pouco desse produto. Então, o saque complementar, eu até falei um pouquinho no início da live sobre os produtos, né? Ele é referente ao cartão consignado e ao cartão benefício. A diferença também, que eu falei sobre a principal diferença entre os dois, é que o cartão benefício traz o seguro gratuito, porém o cartão RMC, que é o cartão consignado, ele permite apenas uma linha de crédito. Então, todas as vezes você fez a primeira operação, lembrando que é regra 70-30,
Existe o limite de crédito ofertado ao cliente, que é no máximo R$ 2.000 para quem recebe o salário mínimo, e dentro desse valor é 70% liberado para o valor de saque. Os outros 30% é disponibilizado como compra para o cliente, tá? Ele permite apenas uma linha. Então, se o cartão RMC, que é o cartão consignado, permite uma linha de crédito, essa linha eu divido entre saque e compra, eu toda a vida estou pagando um valor de fatura total, tá? Se eu não consigo pagar, a minha margem consignável é a minha parcela de segurança, a parcela mínima de uma fatura. Quem tem, comparando ao cartão de crédito convencional, funciona mais basicamente dessa forma. A diferença é que o cartão consignado, ele disponibiliza taxas menores, mais atrativas com relação aos cartões de crédito convencionais do mercado ofertam, tá? Que chegam a 17%, 18%. E no cartão consignado voltado para o INSS é 2,5%, e cada órgão federal e municipal possui uma taxa máxima que pode ser descontada dentro daquele valor do cliente. E já o cartão benefício, eu posso disponibilizar quantas linhas de crédito eu tiver, enquanto margem ele possuir, tá? Então, assim, todas as vezes que eu pagar o meu cartão, a minha margem está sendo explicar. O físico nada mais, nada menos é que um modelo de contratação, digamos assim, de uma tabela. Né? O documento que é usado para comprovar que o cliente estava ciente dos termos contratados, que ele estava consciente, que estava de acordo na hora de contratar o empréstimo consignado. Tá? Quando é feita a formalização, é muito importante a gente tomar alguns devidos cuidados. E é nesse ponto que eu vou entrar sobre a formalização. Né? Como eu tinha falado, eu atuo no setor jurídico e dentro desse setor, no maior caso, a maioria de contratações que chegam para mim é para clientes não alfabetizados.
E é nesse público que nós devemos ter um pouco mais de cautela na hora de oferecer um consignado, na hora de fazer a contratação deles. Tá? Como os analfabetos, que eles não alfabetizados, eles são muito sensíveis e às vezes um pouco até difícil de trabalhar no sentido de qual forma eu vou fazer com que o cliente que não sabe ler e escrever compreenda as palavras contratuais. De que forma eu vou fazer o cliente entender que o banco cobra, por exemplo, 2,14 de taxa de banco, né? Então, o que eu quero passar aqui é mais ou menos de que forma a gente pode fazer com que o cliente fique ciente da contratação e a gente se respalde mesmo de fato para evitar ações judiciais no futuro. Como nós sabemos, alguns bancos eles exigem a comprovação de parentesco de primeiro grau na assinatura do acordo e alguns eles não exigem. A maioria das ações judiciais que eu recebo, há um questionamento de por que não houve a assinatura de um filho, por exemplo, para dar uma página de primeiro grau, ou porque ele não teve um irmão para assinar pelo cliente, já que assim, você assinou uma pessoa que só tem, por exemplo, o nome dele, o sobrenome, perdão. E aí, a sugestão que eu dou, que quando for feita a formalização, não é obrigatório, em alguns bancos, óbvio, mas seguindo esses critérios, se não for obrigado, você pode solicitar que o cliente traga um filho, para que você consiga explicar para eles, tá, detalhadamente e registrar essas evidências, essa explicação, para que o cliente e o filho, que é responsável por ele, fique ciente das cláusulas contratuais e que haja uma ciência de ambas as partes. Tá? Já teve casos em que o filho do cliente reclamou judicialmente porque acreditava que o pai estava sendo lesado pelos corbantes. E quando a gente está lá fazendo a liga na ponta, a gente não tem essa intenção de lesar o corban, né? O cliente, perdão. A gente passa todas as informações, o máximo de informação possível, só que o que a gente não faz é registrar essas informações, né, na maioria dos casos. Agora que a gente já está se conscientizando do risco, já faz alguns comuns de casos nos registros, mas é importante, sempre que for feita uma formalização, uma vez que a gente não está aberto, você pega o celular, uma autorização do cliente, tira a foto do cliente com o contrato em mãos, aparecendo ao longo do banco, tá, para deixar registrado que o cliente estava no seu escritório, fazendo a contratação pelo banco tal, entendeu? E que o cliente estava de acordo em contratar, né? Ou pode fazer um vídeo com o cliente e o advogado do lado, você fazendo as seguintes perguntas. Seu plano de tal, o senhor reconhece, o senhor concorda em contratar uma operação de crédito consignado no valor tal, pelo banco tal, nas taxas tal, o senhor estava ciente que funciona dessa forma, que o desconto em folha, e que o prazo é 84 meses, entendeu? Tudo isso para que, se por acaso no futuro esse cliente ele venha reclamar judicialmente, levando em consideração que o Código de Consumo ele respalda um consumidor até 5 anos após a contratação do contrato para reclamar, a gente já teve uma evidência para apresentar. Deise, mas é muito tempo, como é que eu vou guardar essa evidência? Infelizmente é um risco que a gente corre. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de armazenar um drive, fazer uma pasta para esse cliente específico, ou então encaminhar para a gente faça esse armazenamento, né? Que aí já fica em nosso banco de dados, e aí quando vier, se por acaso, a gente já anexa essa evidência que você encaminhou. E se não vier, melhor ainda, se não vier a ação judicial, né? Essa é a intenção, que a gente faça uma venda de qualidade e o cliente não vá de maneira alguma reclamar judicialmente. Certo? E aí é o que eu sempre reforço, que em caso de cliente analfabeto, se necessário, aliás, se puder solicitar ao cliente que traga um filho para que ele entenda também as cláusulas contratuais, ótimo. Se não tiver, a gente também não pode deixar de fazer essa venda, né? Contanto que o cliente ele seja ciente de todos os termos contratuais. Né? Você vai explicar tudo, gravar o vídeo, tudo certinho, tá? Com alguma dúvida? Perguntinha. Então, você tem alguma
coisa a acrescentar quanto à formalização, alguma dúvida? Quanto à formalização, acredito que não, está tudo certinho aí, você contou muito bem, né? Sobre o parente de primeiro grau, sempre que o cliente for analfabeto, é muito bom que ele esteja acompanhado de um parente de primeiro grau, que passe para ele com mais clareza, que também é um ponto, né, sobre a autorregulação, sempre passar com clareza as informações para o cliente, analisar a sua capacidade de entendimento e adequar a forma de falar àquele cliente. Que entra lá um dos princípios que é a melhoria contínua, né, que a gente vem falando. O que garante, o que é importante também da autorregulação é que ela garante a prevenção à fraude, né, e perdas financeiras, que é muito importante a gente não se manter nesse mercado, porém sem as perdas financeiras, né? E a autorregulação vem para isso, vem para ajudar o Corban a se manter no mercado. A gente sabe que hoje o meio de consignado é um mercado instável, porque depende da taxa Selic, depende de como é que está aí, como é que o governo federal hoje determina o percentual aí de desconto. Então, tudo isso influencia no nosso meio, tá? Então, a LGPD, ela entra também com isso e ajuda a gente a se manter firme e forte e seguindo aí no nosso ramo, tá? Exatamente. Só complementando a questão da formalização, outra coisa que a gente tem tido um pouco de problema, no sentido do envio dos físicos dos pautantes para ele ser promotor, digamos assim. Quando a gente faz o kit contratual, formaliza tudo certinho, recolhe a assinatura, paga, e aí gera o kit para fazer o envio para a promotora. Né? É importante sempre se atentar em quais vias estão sendo enviadas, tá? Para a gente não ter um retrabalho dos condomínios de iniciar um contrato para você enviar o contrato corretamente. Né? Perdão. É importante se atentar sempre ao espelho, que deve estar sempre completo no kit contratual, a CCB, tá? Assim como o SET, tá? E também, às vezes, em alguns correspondentes, eles colocam por outro nível mais explícito, mas o RG do cliente, das testemunhas, do advogado, tá? Todas as pessoas que deram parte da formalização, tá bom? Termos dos seguros também, se o contrato foi vendido com seguro, ele precisa também vir anexado, assinado corretamente, para que a formalização seja feita 100%, tá, gente? E sobre o SET, que a Deise falou, é o custo efetivo total e a via negociável do contrato. Por vezes, os bancos têm duas vias, a negociável e não negociável. Aqui, de fato, a gente precisa entregar para o banco a via negociável assinada, tá? Em caso de dúvida, manda tudo assinadinho que a gente manda para o banco certinho, tá? É verdade. Tem umas perguntas aí. A Tônia Araújo, ela perguntou qual é o banco. Nós somos correspondentes bancários com representantes de mais de 42 bancos. Por questões de ética, a gente não vai falar sobre bancos aqui na live, tá, Tônia? Mas você pode entrar em contato com a sua gerente comercial, e aí ela vai pontuando a regra de cada banco para você. Qualquer dúvida que tenha, nosso setor operacional também chama lá no nosso post, eles estão aptos a estar tirando todas as dúvidas, tá? A Lima Santos também está perguntando se nós fazemos a portabilidade da Ecoval. Nós fazemos portabilidade de todos os bancos, desde que seja apto, tá bom, Ana? E tem também a questão da taxa de juros. Existe um teto de taxa que pode ser portado. Tá? Então, se hoje hoje a taxa de juros vigente é 1,80. Se eu tenho uma taxa menor que essa, por vezes, e vou portar para um banco que é 1,80, eu não vou conseguir fazer essa portabilidade. Por quê? Porque a taxa do contrato inicial é menor que a taxa vigente. Então, tecnicamente, para o cliente não garante vantagem. Tá? E a portabilidade, o principal ponto dela é garantir vantagem para o cliente. Qual seria essa vantagem? Ou redução de taxa, ou redução de valor de parcela, ou de quantidade de parcela. Tá? Então, assim, tem que ser analisado caso a caso para, de fato, verificar qual é o melhor banco que a gente consegue
portar e enquadrar dentro do cliente. Nosso time pode também estar entrando em contato com você, ou na página do LC Clientes, é só mandar uma mensagenzinha que o nosso time de televendas ele entra em contato com você, tá bom? O Danielson colocou aqui embaixo, Danielson, teremos mais lives no futuro? Sim. Nossas lives irão ocorrer todos os meses, tá? E todo mês é um convidado diferente, é um tema diferente. Então, aguardem ansiosamente pelos próximos capítulos. Mês que vem a gente vai estar divulgando o horário da próxima live, tá? E só para finalizar essa questão de formalização, é muito importante se atentar aos prazos para envio do contrato, tá? A gente tem que formalizar o contrato, organizar o kit contratual certinho, como a Erika falou, e se atentar ao envio para a promotora, para que não haja algum tipo de bloqueio, transtorno ou algo assim, tá? Geralmente a coisa da pendência é em 15 dias, tá? Para fazer o envio do físico. A partir de 20 dias ao estorno da comissão, 30 dias ao estorno do contrato e 40 dias ao bloqueio da comissão. Por que isso, Bem? Infelizmente, é o prazo estipulado pelo próprio banco, tá? Para que a gente tenha esse cuidado de fazer o envio, para que a gente consiga enviar diretamente ao banco. Aí, por que eles fazem esse tipo de evidência do contrato, de exigência do contrato? No parecer jurídico, digamos assim, o banco ele precisa desse documento, né? Quando há uma ação judicial, a primeira coisa que o cliente questiona é sobre o kit contratual. Cadê o kit contratual? Se eu dizendo que eu não fiz o empréstimo, eu não assinei, cadê o kit contratual? Isso foi a minha assinatura, foi eu que assinei. Então, não vai pega o contrato, tudo certinho, apresenta para a empresa, deixa eu fazer mais evidências que estão disponíveis. E se houver CEL, também ele faz a apresentação da geolocalização para que a gente consiga comprovar que o cliente foi lá, assinou, se o cliente é alfabetizado, se tirou a selfie certinho, se ele estava no ambiente do controle com o banco, se o cliente não assina, se o advogado assinou por ele, se ele colocou o dedão dele certinho, se está compatível, né? E outra coisa muito importante, assim, quando for fazer a formalização do contrato no alfabeto, na hora de fazer a assinatura do advogado ou de qualquer uma das testemunhas, é muito importante a gente exatamente igual, o mais próximo possível, né? Que não tem como copiar aquela mesma assinatura, mas o mais próximo possível da assinatura da gente, tá? Muito importante vocês se ligarem nisso. Deise, completando aí sobre documentação, tá? Documentação de identificação. É muito importante que esteja dentro do prazo de validade, que é 10 anos judicialmente, tá bom, gente? Érica, eu passei um documento aí, o operacional, o banco aprovou e foi pago o contrato. Lá na formalização vai ser iniciada essa documentação se ele for acima de 10 anos. Por quê? Porque, como a Deise pontuou muito bem, às vezes a análise é feita por um robô, né? É humanamente impossível o banco analisar mais de 1000 propostas que entram diariamente. Então, existe um robôzinho em que ele vai fazendo as validações, o nome está correto, a data de nascimento está correta, e aí a operação passa na análise de crédito e é liberada. Mas chega na formalização, não é robozinho, é um analista, é uma pessoa que vai identificar cada fasezinha, cada informaçãozinha colocada tanto no sistema do banco quanto a do blocado, que nós chamamos o físico entregue, e vai verificar junto com a documentação do cliente, e um dos pontos que o analista verifica é o prazo de validade do documento. Então, sempre já barre Corbães aí, que estão aí na ponta, que atendem seus clientes, reforcem isso com seus funcionários, tá? O prazo de validade de uma documentação de um cliente é de 10 anos.
Passou disso, não atendam, peçam um documento válido, mais recente do cliente. A gente até já pegou casos aqui que o documento foi tirado lá em 1900 e pouquinho, e o cliente estava com uma foto bem escura, e agora ele mostrou uma CNH que o cliente estava mais claro, e tudo isso pode dar divergente lá na formalização e ocasionar uma fraude judicialmente, se for reclamado ou não for reclamado, e o banco até mesmo pendenciar aquele físico ali, que foi recepcionado. Então, é muito importante que o documento esteja legível e dentro do prazo de validade, tá, pessoal? Exatamente. Muito importante isso. Prontinho. Eu acredito que é isso, né, Deise? Isso. Para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida, vão ficar somente por 4 minutinhos aqui, tá? Aguardando. Vocês podem colocar as dúvidas, o local em que vocês estão assistindo essa live, tá? Que nós iremos estar respondendo. A partir disso, só na próxima live do mês que vem, vocês vão ter que estar aqui para saber qual é o próximo assunto que nós iremos tratar. Coloquem suas dúvidas ou então assuntos que vocês querem que nós tratamos aqui na próxima live para que a gente possa responder.